Um estudo recente mostra que áreas diferentes do cérebro são usadas por pessoas de posicionamentos políticos diferentes. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um recente estudo feito pelo professor Darren Schreiber, da Universidade Central Europeia em Budapeste, publicado pela Universidade de Exeter, sugere que a orientação política da pessoa pode ser vista em uma ressonância magnética do cérebro em um exercício de aposta simples. Eles conseguiram identificar com 83% de certeza, o posicionamento político das pessoas após esse teste simples. Antes desse teste, o melhor indicador de orientação política de uma pessoa era a família. Filhos de pais conservadores tendem a ser conservadores e filhos de pais progressistas tendem a ser progressistas, com uma taxa de quase 70% de precisão. Mas essa pesquisa foi além. Com um teste simples, usando ressonância magnética, pode-se chegar a 83% de certeza, ou seja, o cérebro de pessoas de direita ou conservadores funciona de forma diferente do cérebro de pessoas de esquerda ou progressistas. O estudo foi feito com base em resultados de um outro teste feito entre democratas e republicanos nos Estados Unidos, um total de 82 pessoas, 35 homens e 47 mulheres. O estudo consistia em fazer uma ressonância magnética enquanto os participantes jogavam um jogo simples de risco, em que apostavam alguns centavos. Apareciam valores de 20 centavos, 40 centavos ou 80 centavos. Ao clicar no botão quando aparecia, por exemplo, o valor de 20 centavos, significava que ele iria ganhar aqueles 20 centavos. Mas os valores de 40 e 80 centavos poderiam ser positivos ou negativos. Ou seja, se você clicar em 80 centavos, existe uma chance de você ganhar 80 centavos, mas uma chance de perder 80 centavos. Portanto, é um jogo de risco e recompensa. Na sociedade, existem pessoas que são naturalmente mais avessas ao risco e outras que são menos. Isso é conhecido, mas o estudo não identificou nenhuma diferença fundamental na aversão ao risco entre as correntes políticas. Tanto conservadores quanto progressistas, tanto direita quanto a esquerda, tinham um comportamento muito parecido nesse quesito. O gráfico mostra as escolhas percentuais de republicanos e democratas, em cada número de centavos, a primeira vez e com punição, ou seja, depois eles perderem na jogada passada. Dá para ver como é previsível o comportamento humano. Sempre depois de que uma aposta dá errado, tendemos a nos tornar mais avessos ao risco. Mas repare que a diferença entre as decisões é irrelevante. O grau de aversão ao risco é muito parecido entre a direita e a esquerda. O que fazia diferença na prática era a região do cérebro que processava a decisão do risco. Já se sabia de estudos anteriores que 4 regiões do cérebro são responsáveis por tomada de decisão nessa situação: a amígdala direita, a ínsula esquerda, o córtex entorrinal direito e o cingulado anterior. O que diferenciava conservadores de liberais é que os liberais usavam muito mais a ínsula esquerda, enquanto os conservadores usavam a amígdala direita. Ou seja, isso significa que, no final, pessoas de todo o espectro político tomam decisões com graus de risco muito parecidas, mas fazem isso usando mecanismos diferentes para chegar nessa decisão. Inclusive, pela área do cérebro afetada, os pesquisadores julgam ter pelo menos uma ideia do que se passa. O pessoal da esquerda, progressistas, tendem a gostar de novidade e tomam mais decisões de risco por incentivo da novidade mesmo. Por outro lado, o pessoal da direita, os conservadores, tendem a adotar situação de risco em uma dinâmica de instinto de luta, como enfrentamento de um adversário imaginário. Lógico, seria uma simplificação acreditar que todo direitista ou todo esquerdista pensa da mesma forma, é lógico que existem exceções, mas o que mostra o estudo é que existe essa tendência entre eles. Também não deixa de ser curioso, mas explicável, que a aversão ao risco seja similar, mesmo que os mecanismos de escolha sejam diferentes. Numa interação social, tipicamente pessoas muito avessas ao risco tendem a ficar para trás, ao passo que pessoas pouco avessas ao risco tendem a morrer, a se arriscar demais. No final, é esperado, até pela seleção natural, que mesmo usando mecanismos independentes, o grau de aversão ao risco seja ponderado no mesmo valor entre ambos os casos. Mas daí cabe uma questão. Existe uma tendência de se imaginar que pessoas de direita e de esquerda pensam de forma diferente. Quem é de direita parece encarar a vida de uma forma totalmente diferente do pessoal da esquerda e vice-versa. Além disso, todos sabemos, é muito difícil convencer alguém do outro time a mudar de opinião. Temos a impressão que pessoas nascem com determinada inclinação e é muito difícil mudar isso.
Será que já nascemos com os genes que determinam a nossa vida política e todas as argumentações e discussões são totalmente irrelevantes? Bem, não se pode descartar essa ideia, mas o fato é que a correlação não implica causalidade. O fato de que o cérebro de pessoas de direita usa determinada área para decidir o risco e cérebros de pessoas de esquerda usam outra área não quer dizer que a orientação política seja derivada da forma do cérebro. Pode ser o contrário. Pode ser que simplesmente, ao se tornar conservador, você tenha uma tendência a usar determinadas áreas do cérebro para tomar aquele tipo de decisão. O mesmo acontece com progressistas. Não seria o cérebro que molda a opinião política, mas a opinião política que molda o cérebro. Isso não seria nem um pouco surpreendente. Em grandes cidades, antes do evento do GPS, todo taxista andava com um livro chamado Guia de Ruas. Era um livro enorme. Quando o passageiro dizia que queria ir de uma determinada rua, com o guia ele poderia saber onde essa rua ficava e assim como chegar lá. Hoje, isso é tudo feito pelo GPS, é muito mais fácil. Mas em Londres, nessa época, era proibido usar o livro. O motorista tinha que conhecer todas as ruas de cabeça. Um estudo mostrou que havia um acréscimo de massa cinzenta entre motoristas de táxi em Londres ao longo da carreira, à medida que memorizavam mais e mais ruas. Muitas vezes não é o nosso cérebro que determina como agimos, mas ao contrário, nossas preferências, nossas ações, a forma como atuamos que muda o nosso cérebro. Ademais, como eu já coloquei em outros vídeos, a forma de pensar das pessoas tipicamente muda muito pouco. O que faz as pessoas optarem por um lado do espectro político ou por outro são as informações que ela tem. Lógico que tais informações incluem muita coisa que a pessoa viveu, a experiência daquela pessoa, de forma que continua sendo muito difícil convencer alguém a alguma coisa em termos de posicionamento político. Deve-se levar em conta também que a dissonância cognitiva tende a afetar todos nós. Se alguém tenta te convencer de alguma coisa, você vai automaticamente entrar em modo de autodefesa. É o mesmo que tentar fazer alguém mudar de time. Existe até uma maneira documentada de se usar isso. A melhor maneira de você fortalecer em alguém a opção política por um determinado lado é submeter essa pessoa a pessoas tentando convencê-la do lado contrário. Por isso, sempre que alguém fala comigo, poxa, eu não consigo convencer minha namorada, meus filhos, meus pais, etc., eu digo, pare com isso não leva a nada. Ao contrário, você só vai estar sedimentando o time de futebol deles e tornando-se um chato ao mesmo tempo. Então, é impossível fazer alguém mudar de opinião política? Bem, de fato é muito difícil, mas não é impossível. Tipicamente é preciso que a pessoa esteja disposta a isso. A mudança parte de dentro. A forma como eu faço é fornecer as informações, tirar dúvidas, mostrar as ideias. Quem estiver disposto a absorver essas ideias e mudar de opinião, vai fazê-lo sozinho. Quem não quiser, não teria como mudar a opinião de qualquer forma. Mas existe um ponto importante aqui. Eu acredito que nós vamos chegar em uma sociedade libertária em muito poucos anos, coisa de 20 a 30 anos, mesmo que ninguém mude de opinião. Porque a sociedade libertária, o ancapistão, não vai acontecer com todo mundo concordando. Realmente o libertarianismo é o melhor, vamos todos fundar um ancapistão. Ao contrário, vai acontecer com esquerdistas cada vez mais certos que o esquerdismo é o correto, mas usando métodos libertários. Eles continuam acreditando em grandes governos distribuindo renda, mas entendem que o melhor para eles naquele momento é usar o Bitcoin. Também o pessoal da direita vai estar cada vez mais conservador, vai continuar contrário a drogas, vai continuar querendo bloquear fronteiras, mas ao mesmo tempo vai adotar cada vez mais práticas agoristas, porque o comércio é muito melhor assim. Sem nem eles perceberem e sem nem mudarem de opinião, a sociedade vai minando cada ponto de sustentação do governo, mesmo que não queiram que o governo desapareça. E é assim que o governo vai desaparecer. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Rachou o Bico, escrito e narrado por Peter Turgunia. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!